Oi, gente. Então, hoje eu vou responder a pergunta da Esther, do 6º ano. Ela me fez Nós estamos estudando Mesopotâmia e Egito e ela fez uma pergunta para mim sobre por que os escravos apanhavam tanto. Então, tem que pensar assim, bom, primeiro quem que é o escravo, né? Escravo, em geral, em todas as sociedades, são aquelas pessoas que não têm nenhum controle não, mas assim, elas não são donas de si próprias, elas pertencem a alguém. Mas a gente está falando de Mesopotâmia e de Egito. E por que é importante a gente falar de que sociedade a gente está falando? Está tratando? Porque cada sociedade que teve, onde aconteceu a escravidão, tratava o escravo, pensava o escravo de uma maneira diferente. Então, aqui a gente está falando especificamente de Mesopotâmia e de Egito. Qual era a origem dos escravos nessas duas regiões? Bom, primeiro, a maior parte dos escravos eram escravos que provinham das guerras. Então, são sociedades que vão se expandir, vão entrar em contato com outros povos e nisso elas vão capturar pessoas, vão trazer pessoas como escravas. E existia também a prática de escravidão por dívida. Então, pessoas que não conseguiam pagar suas dívidas acabavam se tornando escravas. Pessoas do próprio povo, né, que não conseguiam pagar uma dívida, se escravizavam ou escravizavam um parente, enfim, para poder fazer o pagamento dessa dívida. É interessante entender que o escravo que vem de outro povo não vai ser tratado da mesma forma que o escravo por dívida, que é do próprio povo. Então, tem isso também, né? Por que se usa, então, a violência com o escravo? Também tem que pensar que os escravos tinham várias funções, nem todo escravo é igual. Então, você tem escravo atuando em várias funções dentro da sociedade. Tem desde aquele escravo que vai trabalhar nas grandes construções, nas grandes obras públicas, as pirâmides, os templos, enfim. E tem escravos que ajudam até na administração, na organização dos reinos. Então, o escravo que trabalha diretamente como elite, enfim, ele não vai ter o mesmo tratamento do escravo que trabalha lá nas construções das obras públicas. Também tem isso. Então, nem todos os escravos tinham o mesmo tratamento. Os escravos que eram mais tratados com violência, em geral, eram esses que estavam trabalhando nos serviços mais pesados, né, nos trabalhos mais pesados. E quando essa violência acontecia, a gente pode pensar em alguns motivos para essa violência acontecer. Então, primeiro, o escravo é uma força de trabalho abundante, tem muito escravo, né? Às vezes, em algumas sociedades, o número de escravos podia ser meio igual ao número de pessoas que compunham aquela sociedade, né? Era um número de escravos muito grande. E aí você precisa submeter essas pessoas pela força, para que elas te obedeçam, né? Porque se elas tomarem noção da quantidade, do tamanho da força que eles têm, eles podem se revoltar, e você não pode deixar que eles se revoltem, você precisa do trabalho deles. Então você usa a força, né, com alguns, usa da violência para meter medo nos outros e assim, em geral, as pessoas te obedecem, né, por medo dessa força. Também tem que entender que esse cara tá trabalhando a força, tá fazendo um trabalho hiper mega pesado e não tá ali por vontade própria. Ele não pertence àquele povo, ele tá trabalhando para um outro povo, então muitas vezes ele não vai querer cumprir aquilo que tá estabelecido. E aí o povo dominador vai usar de violência com ele. E, por último, a gente pode pensar também que é uma força de trabalho muito abundante, tem muitos. Então, assim, essas pessoas, elas não são vistas de uma maneira especial ou humana, como a gente é ensinado a ver as pessoas hoje, né? Então, o escravo é alguém que, por ter sido vencido numa guerra, ele é, de certa forma, inferior, não pertence ao meu grupo, e aí a maneira como eu olho para ele não é igual à maneira como eu olho as pessoas do meu grupo. Então, Esther e todo mundo, espero que tenha respondido sua pergunta. Beijos, até a próxima.